Olá, eu sou Henrique Brandi, médico veterinário, gerente técnico da Evonik. Nessa apresentação eu vou falar sobre as principais fontes de metionina disponível no mercado para a nutrição de suínos. A DL-metionina é o produto de referência. Nós também temos a L-metionina e os metil-hidroxianálogo. Esses últimos eles não são aminoácidos, pois eles não possuem o grupo amino, que precisa ser inserido na molécula dentro do organismo do animal. A DL-metionina é composta por 50% de isômero D e 50% de isômero L, tem pureza de 99% e apenas 1% de água. O MH cálcico é o produto em pó, possui 2% de água e 12% a 14% de cálcio, o que reduz a quantidade de moléculas ativas do produto. O MHFA, que é o produto líquido, tem 12% de água e cerca de 23% de oligômeros, que são moléculas formadas pela ligação do MH entre elas, o que também dificulta sua digestão e absorção. O transporte de metionina pelas células epiteliais ele não é simples, pois há muitos transportadores que podem aceitar a metionina pelo lado apical e aceitar e transportar para o lado de fora, pelo lado seroso da célula. Além disso, alguns transportadores usam a metionina como molécula para transportar outros aminoácidos. O transporte de metionina ele depende de energia, pois requer um gradiente de sódio utilizando a energia na forma de ATP. Em pH superior a 6, o MH ele está na forma aniônica e o transporte é dependente de prótons, que também é dependente de energia. Recentemente, nós começamos a implantar um conceito do Proximate, uma metodologia mais simples que a análise de regressão para comparar as fontes de metionina. O Proximate é uma fonte de DL-metionina com 65% de concentração, que é o conceito de bioeficácia da Evonik, ou seja, 65 partes de DL-metionina substituem 100 partes de MH. E foi com esse conceito que nós fizemos um experimento nos Estados Unidos em 2020, no qual foram avaliadas duas fontes de metionina, a DL-metionina e o MH cálcico em 1.296 leitões desmamados. A dieta controle era deficiente em aminoácidos sulfurados e não teve suplementação com nenhuma fonte de metionina industrial. O tratamento 2 consistiu em uma dieta para atingir os requerimentos de aminoácidos sulfurados, com a suplementação do MH cálcico, e no tratamento 3 nós substituímos 100 partes do MH do tratamento 2 por 65 partes da DL-metionina. Quando analisamos a composição das dietas, fica mais fácil de compreender o conceito. Na fase 1, nós vemos que a dieta controle não tem suplementação com fontes de metionina. No tratamento 2, a suplementação foi feita com 2,9 kg de MH cálcico para atingir os requerimentos da fase. E no tratamento 3, a suplementação com DL-metionina foi de 1,9 kg, ou seja, 65% da suplementação com MH no tratamento 2. A mesma proporção de MH e DL-metionina foi seguida nas demais fases de dietas. Como esperado, os animais do tratamento controle que receberam dietas deficientes em aminoácidos sulfurados, eles tiveram um menor peso vivo nas pesagens aos 19, 36 e 49 dias de experimento. O peso vivo dos animais dos tratamentos 2 e 3, com MH e DL-metionina a 65%, foi o mesmo em todos os períodos, comprovando então que podemos substituir 100 partes de MH por 65 partes de DL-metionina. Para a variável consumo diário de ração, não houve diferença entre os tratamentos. Resumindo os resultados, nós verificamos que no período de 0 a 49 dias de experimento, os animais que receberam as dietas deficientes em aminoácidos sulfurados, eles apresentaram um menor ganho de peso e pior conversão alimentar quando comparados aos que receberam as dietas suplementadas, tanto com o MH cálcico quanto a DL-metionina 65%. Porém, não houve diferença entre os tratamentos com MH e a DL-metionina, o que comprova a bioeficácia relativa do MH em comparação à DL-metionina de 65%. Outra fonte de metionina disponível no mercado é a L-metionina. Segundo o trabalho que nós vamos apresentar, eles têm a mesma eficácia e biodisponibilidade que a DL-metionina. O objetivo então do experimento foi avaliar o efeito da suplementação com D-metionina em comparação com a L-metionina em suínos na fase de creche. Os parâmetros avaliados foram a retenção de nitrogênio, morfologia intestinal, também metabólitos plasmáticos e status antioxidante dos animais.
Com relação, então, à retenção de nitrogênio, verificou-se que nem a suplementação com D-metionina, nem com L-metionina em níveis crescentes, eles apresentaram diferença nesse parâmetro, comparando-se com as duas fontes independentemente do nível de inclusão dos produtos. Como podemos verificar no gráfico, a biodisponibilidade relativa da D-metionina comparada com a L-metionina é de 102%, ou seja, as duas fontes tiveram a mesma bioequivalência na avaliação do parâmetro nitrogênio retido. Também não foi observada diferença significativa na comparação das duas fontes de metionina. A gente verificou apenas que os animais que receberam a dieta basal deficiente em aminoácidos sulfurados, eles tiveram maior altura de vilosidade e profundidade de cripta na porção do duodeno. Contudo, sem um efeito na relação altura de velocidade e profundidade de cripta. A concentração de glutationa total no fígado ela foi menor nos animais que receberam a dieta deficiente em metionina. Porém, não houve diferença nos animais que receberam a D-metionina e a L-metionina. Com isso, eu concluo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Evonik, leading beyond chemistry.